vídeo. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Começamos mais um vídeo para glória de Deus. Imigrantes Com propósito. Pessoal, no último vídeo eu disse para vocês que ia trazer uma listinha, né, com o vídeo da segunda parte dos documentos. E eu trouxe aqui para vocês a minha colinha aqui, né, meu amor? Isso. E eu vou dizer para vocês, referente a lista para tirar o passaporte. Primeiro é o passaporte. O passaporte, você vai entrar lá no site da Polícia Federal, aquele mesmo site que tá lá no nosso primeiro vídeo. Se você ainda não viu, vai lá ver o primeiro vídeo. E lá você vai precisar dos seguintes documentos para preencher. Um documento de identificação com foto, pode ser o seu RG, a sua CNH, o seu CPF, e certidão, se for de menor, certidão de nascimento, mas nós tiramos o RG das meninas, porque achamos melhor. Isso. Se for homem, tem que ter o comprovante de quitação militar. Então, se você não está com as suas obrigações militares em dia, vai até o cartório e verifique. Comprovante de quitação eleitoral também, se você deixou de votar ou não justificou, esse foi o meu caso. Eu votei no primeiro turno e no segundo turno eu esqueci de justificar, eu não estava na cidade e esqueci de justificar. Fui lá no cartório eleitoral e paguei uma taxinha, se eu não me engano, R$3,70. Isso, R$3,40, eu acho né? que R$3,40. E para poder ficar, em dias, porque senão você não consegue tirar seu passaporte. Tem que ter todos os documentos, tem que estar tudo certinho. Então, um documento de identificação com foto, CPF, se for de menor tem que ter certidão de nascimento ou RG, e se for homem tem que ter o comprovante de quitação militar e também tem que ter o comprovante de quitação eleitoral, tanto para homem quanto para mulher. E comprovante da guia de recolhimento. Pessoal, fiquem atentos. Está saindo algumas notícias que vai aumentar o valor do passaporte. Então, vocês fiquem ligados. Tirem enquanto tá o valor agora, tá 257, se eu não me engano, Essa base, né? mais ou menos. E vai para 400 e pouco, então quase o dobro. Então, se você quer emigrar, comece a se organizar para tirar seu passaporte agora, porque senão vai dobrar o valor da taxa. Se você, lá no comprovante, no guia de passo a passo, para você tirar seu passaporte, se você era solteira e mudou seu nome para casada, lá tem a parte de alteração de nome, que foi o meu caso. Eu era solteira e tinha o meu nome de solteira. Casei e coloquei o sobrenome do meu esposo. Então lá tem essa guia, tá? Nessa partezinha, essa abazinha para fazer a alteração de nome. Então faça com cautela, com cuidado, um tempo bem tranquilo para você não errar nada, tá bom? Agora, teve algumas pessoas que falaram, e foto, precisa? Não, pessoal, a foto é só lá no dia da entrevista. Esse daí foi para o passaporte, ok? Passaporte, você vai receber um e-mail ou um SMS, como eu disse no vídeo anterior, vai até a Polícia Rodoviária Federal, vai pegar seu passaporte e agora qual é o próximo passo? O visto, para vir legalizado. E quais são os documentos? Desculpa, Polícia Rodoviária Federal? Não, Polícia Federal. Polícia Federal. Verdade, gente. Aí, para o visto, os documentos cópia do passaporte, seu RG, comprovante de hospedagem ou contrato da casa. Ainda nós não tínhamos contratado relocation, né, meu bem? Porque tinha algum tempo ainda. Então, nós optamos pelo comprovante de hospedagem que o pessoal da assessoria que nós contratamos, que é o Além das Fronteiras, eles fizeram essa parte para nós. O PB4 ou seguro viagem, nós optamos pelo PB4, porque o PB4 é gratuito e
você consegue retirar ele lá pelo site do Gov, aquele aplicativo do Gov, pessoal. 2 fotos 3x4, aqui precisa ser impressa mesmo a sua foto 3x4. E ela tem algumas exigências, não pode estar de boné, nem de óculos, tem que ser no fundo branco. E outra coisa também importante, preferência uma camisa, blusa, roupa escura, gente. Sim. Evitar uma roupa clara para não dar problema até na foto mesmo. Isso mesmo. Declaração de imposto de renda. Você tem que também tirar o antecedente criminal federal que eles exigem, tá? Esse antecedente você consegue retirar online. E esse antecedente, você tem que fazer o apostilamento de AIA. Esse apostilamento é feito no cartório que nós fizemos aqui no Goiás, quando nós fizemos. Ele custava R$ 92,00 de cada. Foi R$ 92,00 meu, R$ 92,00 do Valdo. E aí, depois todos esses documentos vai para o seu processo. Extrato do banco. Pode ser conta corrente ou poupança, tá? Esse extrato tem que ser em PDF, tá, pessoal? Lá no seu aplicativo de banco tem a opção lá em PDF. Você vai lá gerar o PDF dos 3 últimos meses, tá bom? De 90 dias. Tem que ser o valor aproximado de 3 salários mínimos de Portugal, que hoje está 870 euros, tá? Que aproximado, você vai verificar o câmbio do dia, aproximado mais ou menos hoje dá em 16.700 de cada um, tá bom? E aí também tem que ter a reserva de passagem de regresso que o consulado vai pedir, tá bom? Depende muito do consulado. O consulado que nós solicitamos foi de Brasília, porque Goiás faz parte do consulado de Brasília. Imprimimos tudo isso. Eu vou deixar um videozinho aí para vocês. O meu processo deu 57 páginas aproximado, o processo do Valdo deu aproximado 54. Por quê? O meu inclui o PB4 das nossas filhas, da Júlia e da Helena, aí entra no meu processo. Fora isso também, pessoal, tem a taxa consular, sim. O passaporte é um valor e o visto da taxa consular é outro, é bem mais caro, né, meu amor? A taxa consular, do dia quando nós fizemos por volta de abril, maio, estava em R$ 917,21. Mais o serviço de correio, pessoal, paguem esse serviço, tá? Que você vai ter acesso, caso algum documento seu extraviar, ele te dá essa garantia, tá bom? Esse serviço de correio, que é R$ 179,32 de cada, mais o SMS e e-mail, que foi R$ 12,66. O total deu R$ 1.109,19 de cada um. Nos perguntam, precisa de estudo? Precisa. Sim. Porque se você quer chegar legalmente, entendeu? Com todos os documentos, até mesmo não interferir mesmo na documentação. Porque qualquer erro, se você deixar de pagar qualquer taxa, você vai ficar mais tempo aguardando para sair tudo certinho, na verdade, né? Que eu quero explicar. Paguem todas as taxas, cumprem todos os prazos. Por quê, pessoal? Você está gastando dinheiro. Às vezes o barato sai caro, é isso daqui. Pessoal, você está fazendo um processo para você imigrar de país. Então, pague todas as taxas, faça tudo correto. Colocamos tudo isso, imprimimos todos esses documentos, pagamos todas as taxas, colocamos no envelope e fomos para os correios. Chegando lá no correio para enviar para VFS. A VFS
Lá nos Correios, eles vão te entregar um código de rastreio, tá? Através desse código de rastreio, você vai saber se chegou já os seus documentos lá na triagem da VFS. Depois que chegar lá na VFS, tem alguns passo a passos. O primeiro passo a passo, pessoal, é a parte de triagem. O pessoal vai verificar, vai triar os seus documentos e eles falam que esse prazo demora geralmente de 20 a 30 dias para eles triar os seus documentos. Só que não foi o nosso caso. O nosso caso, nós fomos respondidos com o nosso primeiro e-mail com 2 dias. 2 dias já tinha resposta, já. Sim. Incrível, né? 2 dias já, nós já tínhamos recebido o nosso primeiro e-mail falando que já tinha chegado lá os nossos documentos para a triagem. O segundo passo é o envio para o consulado. Eles receberam os documentos, triaram, verificaram, né, os documentos. E essa fase agora é que eles vão informar se está faltando algum documento, se você precisa enviar mais algum documento, ou se está em falta, ou se está tudo ok. É nessa fase que eles vão te informar. Se tiver tudo ok, eles vão informar e vão já enviar para o consulado. O nosso estava tudo ok e eles informaram que já estavam enviando os nossos documentos para o consulado. A terceira fase é a última, é a fase de análise. Essa fase eles vão te enviar um e-mail com o número de protocolo e você vai verificar a que pé anda o seu processo. E a gente atualizava todo dia. Era direto, olhando no telefone, chegou o e-mail, aquele negócio todo, né? Porque a gente fica ansioso. Todos os dias a gente, atualizava nosso e-mail para ver se já estava lá aprovado. E nada. Gente, é uma ansiedade a mil. E aí, esse último processo, que é o processo de análise, ele demora geralmente de 30 a 60 dias úteis para poder te dar uma resposta. E todos os dias que a gente via estava em análise, e nada. E aí, o que acontece? Alguns casos chegam, eu via lá no YouTube algumas pessoas, né, casos, eu recebi, o meu ainda tá em análise, eu já recebi, o Correios bateu aqui na minha casa, já me entregou, aí o amor ainda falava, né, o nosso... Vai bater na porta, esquenta não. Amor, vai chegar aí, não era? Vai chegar aí o nosso visto e aí nem vai ter atualizado ainda, não foi, meu bem? Porque o Correio em si estava em processo, né, de atualização, resolvendo aquele problema do INSS, aquela questão Sim. toda, né? Aí não estava atualizando os documentos. Só que aí, pessoal, geralmente falam que o processo é de 30 a 90 dias, né? O nosso processo todo chegou, o nosso visto chegou na nossa casa com 52 dias corridos. Isso foi conosco, nossa família, nosso processo. Tem algumas pessoas que podem chegar antes? Pode. Depende muito do consulado, depende muito a que pé está o seu processo. Vai depender muitas coisas. Visto na mão, agora o próximo passo é o quê? Fazer o NIF. Entramos em contato com a nossa assessoria novamente e nós pagamos para poder fazer o NIF. O NIF, pessoal, é o número de identificação fiscal, que é o nosso CPF no Brasil. É um documento muito importante. Pessoal, quando nós chegamos em Portugal, nós estamos nascendo novamente, então são novos documentos. Exatamente. E o NIF você não consegue fazer nada aqui em Portugal sem ele. É um documento muito importante. E aí nós passamos para a assessoria e o NIF você consegue fazer ainda estando no Brasil, foi o nosso caso. Já o NIS, que é o número de identificação de segurança social, você só consegue fazer já chegando em Portugal, tá? Agora, o NIF você consegue fazer ainda no Brasil. Aí,
Quando colocamos todos esses documentos, enviamos para o consulado, aí agora vai um outro passo, que é o quê? Os documentos para apostilar, para fazer a apostila de AIA, que é a validação dos seus documentos. E quais documentos nós apostilamos? Nós apostilamos certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar e certificados escolar. Então, pessoal, o que é que acontece? A gente passou um apuro, né, amor? Por quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós não sabíamos. E o que que aconteceu? Nós plastificamos os nossos documentos, pessoal. Não pode. Não façam isso. Não façam isso, gente. Não, o cartório, ele não aceita apostilar um documento que tá plastificado. Não pode, porque eles vão olhar, vão conferir a assinatura de tudo. E nosso, tava tudo plastificado. Olhamos no YouTube. Olhamos para ver como é que tira o plástico. Como tira o plástico. Só que não deu certo, pessoal. Não deu certo. Rasgou o documento e não deu certo. Nós tivemos que pedir uma segunda via das nossas certidões de casamento, de nascimento das nossas filhas. Deu um trabalhão e ó, foi um custo a mais. Mas foi culpa nossa, porque nós não sabíamos, né? Não sabíamos. E aí, fomos apostilar. Pessoal, o apostilamento é caro. E você apostila por cada documento. É a questão de ser caro porque você vai dar um documento que é válido em outro país, gente. Então você tem que pensar muito bem nisso, né? Sim. Mas é um custo necessário, pessoal. Então, nós apostilamos certidão de nascimento das nossas 2 filhas, certidão de casamento nossa. Caso você tenha união estável, você também pode apostilar, tá, pessoal? E diploma do ensino médio, diploma de graduação, pós-graduação, você pode apostilar também. Histórico e escolar e certificado, tá bom? Esses são os documentos. Aí, o que nós fazemos? Gastando muito, porque são muitos documentos para apostilar. Qual é o próximo passo? Começar a vender os móveis, pessoal. Meu Deus. Gente, porque você começa, aí você já começa o seu emocional tá a 1000. Por quê? É uma vida inteira, gente. Você tá a sua casa montada, você tem a sua casa pronta, mobiliada, com tudo dentro, e de repente você tem que se desfazer de todos os seus móveis. Então não é fácil. Não foi fácil. Não, foi uma despedida, na verdade, sim, de coisas materiais, né? Porque o pessoal fala, é material e tal, só que ele se apega, cara, não tem jeito. Sim, gente, a geladeira, fogão, armários, tudo foi construído, foi comprado com muita dificuldade, com muito suor. E você se desfazer, e quando você vende, a pessoa não quer pagar o que você comprou, né? Então, assim, fica muito difícil. Mas aí foi a parte agora de desfazer dos móveis, porque tínhamos que levantar recursos para poder pagar as coisas. Teve muitas coisas que nós doamos também, né? Então, sim, isso conta também pelo coração, assim, às vezes você acha que tem que dar alguma coisa para alguma pessoa e tal, porque merece, aquele negócio todo, né? E aí, pessoal, já estava muito corrido para nós, tínhamos que pedir demissão dos nossos trabalhos, porque já estava muito em cima. E uma coisa, deixa eu falar para vocês, não comprem passagem aérea antes do seu visto chegar. Não façam isso. Nós escutamos vários depoimentos de várias pessoas que perderam a passagem, mesmo remarcando, porque compraram passagem antecipada e o visto não tinha chegado e perderam essas passagens. Então, passagem aérea só depois, tá bom? De visto na mão. Visto chegou, aí você começa a se organizar. Foi o que nós fizemos, né, meu bem? Sim. Começamos a vender os móveis, pedimos demissão dos nossos trabalhos. Pessoal, foi um momento muito difícil. Meu esposo já trabalhava há 6 anos na empresa que ele trabalhava, né, um emprego estável. E eu tinha 2 anos que eu trabalhava numa loja que eu gostava muito mesmo, me dava muito bem com todas as pessoas, e foi bem difícil mesmo.
E aí nós começamos a nos organizar. Visto na mão, vendendo os móveis, pedimos conta. E aí, qual é o próximo passo? Comprar a passagem aérea. Pessoal, tem uma empresa maravilhosa para indicar para vocês. Pessoal, foi assim, ó, de excelência. Pessoal da Wanderson Viagens, segue eles, eu vou colocar o link deles aqui para vocês seguirem eles lá. Bem atenciosos. São muito atenciosos. Eles vão olhar um pacote que caiba no seu bolso, que caiba para a sua família, para você que vai viajar sozinho, ou casal, ou em família. Entre em contato com eles que eles vão olhar um melhor pacote para vocês, tá bom? E aí depois foi um relocation. Relocation já tem mais ou menos quase uns 8, 9 meses que eu entro em contato com ela. Fizemos vários orçamentos. É bom explicar o que é relocation, muitas pessoas não sabem. Relocation, pessoal, é como se fosse a nossa imobiliária do Brasil. É um pessoal que eles vão ser os seus olhos aqui em Portugal ou no país que vocês vão emigrar. Vocês fazem a contratação. Ah, Lívia, mas quando eu chegar lá eu procuro uma casa. Pessoal, não façam isso. Não façam isso, pessoal. Vocês estão vindo com a sua família, é algo muito sério e tem muito golpe hoje de relocation, pessoal. E essa empresa que nós contratamos é a família Seven com a Tamara, uma ótima profissional, muito atenciosa, muito séria, capaz no que faz, e ela nos deu todo o suporte, né? Nós entramos em contato com ela, pagamos a assessoria dela e aí ela entrou em contato conosco e verificou qual era a melhor casa, quantos quartos. Aqui fala T1, T2, T3, T0, é a quantidade de quarto, pessoal. E aí o valor também, né, que é o arrendamento. Arrendamento é o valor que você quer pagar, né? E aqui o dono da casa chama senhorio. E aí nós fomos nos adaptando, procurando casa e nada, porque nós vemos em alta temporada, porque aqui é férias, o pessoal tá em férias e tá em pleno verão europeu, pessoal, que tá muito quente. Então aumenta tudo, passagem, tudo, gente. Sim, gente, nós vemos em pleno verão europeu. E aí, procurando, faltando uns 15 dias pra gente vir, passagem comprada já, faltando uns 15 dias, conseguimos achar uma moradia para nós que caiba dentro do nosso orçamento, né, meu bem? O que a gente estava procurando. E aí ficamos felizes, assinamos contrato da casa e aí tudo certo, organizamos tudo e aí era a hora do quê? Da despedida. Ah, pessoal, aí ó, prepara o coração, gente. Prepara o coração, gente. Quando eu vi dentro da nossa casa, né, meu bem? A casa que a gente arrumou. Assim, entendeu? A gente olhava assim, não tinha nada de móveis, meu Deus do céu. A nossa filha, a Helena, a pequenininha, falava assim: mamãe, tá dando eco dentro de casa. Porque não tinha mais nada, a gente só ficou com as malas e uma TV e a cama da Júlia, do quarto dela, e a nossa cama. Só, o resto não tinha mais nada. E o fogão. Isso. O resto não tinha mais nada, gente. Aí eu chorei, gente, porque aí a ficha vai caindo, né, meu bem? A ficha vai caindo e você fala, nossa, eu vou mudar mesmo. E aí a ficha vai caindo e quando tava faltando alguns dias, nós ficamos na casa da minha mãe. Nós fomos fazer algumas despedidas, depois eu vou colocar antes fomos na casa da minha mãe, né? Sim, fomos na casa da minha sogra, fizemos despedidas. É dorameira igual eu, que é dorameira aí, gente. Ó o dorama, ó. Gente, ela é dorameira igual eu, fez comida de dorama pra mim. Fomos fazer algumas despedidas. E aí o coração fica apertadinho, né, amor? Porque assim, ó, gente, se a gente pudesse colocar todo mundo dentro da mala e levar, a gente levava, mas não tem como. E começamos a fazer despedidas e eu vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos da despedida para vocês.
E aí chegou o grande dia de nós viajarmos, embarcarmos, né, pessoal? Fica pro próximo vídeo, que tal? O próximo vídeo a gente explica direitinho também, né, como é que foi, a saída, a chegada. Imigração. Mas antes, e aí, pessoal, não esqueça, ó, de dar o like, se inscrever no canal e ativar o quê, amor? Sininho. Ativa o sininho. Pessoal, tem muitas emoções aí pela frente ainda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um vídeo para a glória de Deus. E que você continue aqui nos assistindo. Muitas novidades estão pela frente. Então, fique aí ligadinho e tchau!